Bom, galera, tem gente que está operando, está arriscando dinheiro e não sabe nem a diferença de operacional e estratégia. Isso é terrível. Operacional é uma coisa, estratégia é outra. Tem pessoas aí usando estratégias e chamando de operacional. O que é um e o que é outro? Vou explicar para vocês e vocês vão entender a diferença. O que é um operacional, pessoal? Operacional, vou escrever aqui para vocês, ó. Olha só que interessante. Operacional é um conjunto de cenários, dados econômicos, né? Um conjunto de dados, um conjunto de cenários gráficos e econômicos, vamos colocar assim, tá? Não vou ficar colocando acento nem nada para a gente mandar marcha rápido. O operacional é um conjunto de cenários gráficos econômicos, como eu disse para vocês, né, cenários dados gráficos, dados econômicos, que nos ajudam a analisar o mercado. Vou explicar melhor para vocês. Agora, o que é uma estratégia? Estratégia é um conjunto de regras para efetuar uma operação. Não é igual? Não. Operacional é o que você usa para analisar o mercado. É você saber em qual região o mercado está trabalhando, se ele está trabalhando lateralizado, lá numa região de venda, ou seja, numa área de distribuição. É você entender se ele está em tendência, se há dados econômicos ou gráficos que vai indicar que ele está ainda continuando uma tendência, ou se esses dados estão passando que vai ser uma correção forte ou uma mudança de tendência. É saber se ele está em cima de uma região de acumulação, lateralizado, se ele já está saindo de uma região de acumulação. É pegar os dados gráficos que você vê e dados econômicos, baseando nos volumes, que os volumes mostram o dinheiro desse pessoal que opera junto. Quando eu falo desse pessoal, são das grandes instituições. É você pegar todos esses dados de gráficos e os dados econômicos para saber aonde essas grandes instituições estão colocando, para você entender o que o mercado vai fazer naquele dia. Se ele vai trabalhar numa baixa frequência, ou seja, lateralizado, se ele vai trabalhar num mercado mais definido, ou seja, trabalhando em tendências. É você saber se essa tendência está para reverter em cima desses dados ou não. Isso é um operacional. O operacional é um conjunto de dados gráficos e econômicos que nos ajudam a analisar o mercado, para você saber qual direção o mercado está indo, o que ele está fazendo naquele dia. Já estratégia é bem diferente. Estratégia é o que a gente usa para fazer uma entrada. São regras que a gente usa para fazer uma entrada. Não, mas é a mesma coisa. Não, a gente usa isso daqui para... Ó, vem comigo, ó, a gente usa isso daqui, gente, ó, para analisar o mercado. Analisar o mercado. Aqui, ó, a gente usa isso daqui para operar. É um conjunto de regras para você dar uma entrada. Tá? A diferença, gente, é que eu vou dar um exemplo para vocês aqui, vai ficar claro. Eu vou usar o meu operacional, aqui, ó, vou usar o meu operacional agora. Vamos dizer que ele está aqui andando numa tendência.
Vamos dizer que aqui em cima é uma região de venda. Entrou venda nessa pernada e entrou venda nessa pernada. Vamos dizer que tem volumão de venda assim, ó. Volumão de venda. Então, eu tenho aqui duas regiões fortes de defesa de venda. Beleza? Estou analisando aqui e tal. Aí eu vejo o mercado subindo, voltando lá em cima. Isso aqui é uma reversão de tendência? Se for, eu vou saber por conta de alguns cenários. Mas vamos dizer que é apenas um cenário de correção. Então, eu vou explicar apenas o cenário de correção para vocês entenderem e ficar mais rápido esse vídeo. Vamos dizer que a cada pernada de alta, nós vemos aqui, ó, que os volumes de compra vão perdendo a força, vão decaindo. Ou seja, o mercado está indo buscar uma região de venda sem demanda. Então, isso mostra que essa pernada de alta aqui, ela é apenas uma correção e está chegando mais fraco, próximo de duas regiões de venda. Beleza. Isso, para mim, é uma análise em cima do meu operacional, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Isso que eu acabei de fazer é uma análise do meu operacional. Agora, eu tenho dois pontos de entrada, ponto 1 e ponto 2. Vamos colocar certinho para vocês entenderem. Pontos de entrada. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar até menorzinho para ficar mais fácil. Ó. Aqui, ó. P1, ponto 1 de entrada. E aqui, P2, ponto 2 de entrada. Eu tenho dois pontos de entrada em cima daqueles dois volumes de venda. A minha estratégia vai ser usada quando o mercado chegar nestas duas regiões aqui, pois eu tenho dois pontos importantes de defesa do mercado. A estratégia só é usada nesses pontos importantes. Chamem isso de resistência, ponto de controle, chamem isso do que vocês quiserem, de região de trava, de lateralização, de consolidação. É região de defesa. Toda região de defesa é onde que nós traders operamos. E é aí que entra a bendita estratégia. A estratégia é usada quando o mercado chega nessas regiões. E aí chegou nessas regiões, eu tenho que ter algumas regras de entrada em cima da minha estratégia. Vamos lá, vou colocar as minhas aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que eu quero pegar uma operação já logo de cara. Eu tenho que ter volume de compra. Regra 1, ó, volume de compra perdendo a força ou em sinal de exaustão. Beleza. Eu tenho essa primeira regra. Para mim fazer a minha entrada. Eu só vou fazer a entrada se tiver essa regra. Segunda regra. Volume de venda tem que estar mais forte. Ou seja, o volume destas duas regiões, do ponto 1 e ponto 2, tem que estar mais forte do que os compradores, mostrando que a defesa de venda está mais forte do que a de compra ali, tá? Vamos colocar aqui que eu quero que tenha agora, vamos colocar aqui que eu quero que tenha uma confluência. E vamos colocar a média móvel de 200 períodos junto com os pontos de entrada. Ou seja, eu preciso que a minha média móvel ela esteja passando em um desses pontos aqui, se é no ponto 1 ou se é no ponto 2. Quando o mercado tocar, eu preciso que esteja em confluência com a média móvel de 200. Ah, Renan, por quê? Aí vocês vão entender no vídeo das médias que eu mandar para vocês, tá? É uma super aula. Muito foda essa aula. Então, aqui eu tenho minhas regras. Eu tenho aqui, ó, a regra 1, a regra 2 e a regra 3. Vamos dizer que o mercado chegou ali e eu tenho só essas duas regras. A terceira regra não tenho. Eu não faço a entrada. Por quê? Eu tenho que ter as três regras em conjunto. Vamos lá. Vamos pensar que agora as três regras de entrada. Ó, tem o ponto 1
com um volume de venda mais forte do que o de compra. Ok. Tem o volume de compra perdendo a força ou em sinal de exaustão. Tá ok também. Ah, a média móvel está passando junto? Tá passando junto. No momento certo, na hora que tocar, eu pego essa operação. Eu tenho as três juntos. Ou seja, para eu fazer a entrada, eu preciso que essas três regrinhas aqui estejam em ordem. Se uma delas estiver faltando, eu já não entro. Ou seja, estratégia é um conjunto de regras para efetuar uma operação. E vocês estão ali, tem um candle para um vermelho, um verde, o próximo, se for vermelho, eu pego retração comprado. Você está usando uma estratégia só. Você não tem operacional ainda. Operacional, como eu falei, é para eu analisar, é para saber qual direção ele está indo, é para saber se há uma correção ou se há uma mudança de tendência, para saber se a tendência continua, para saber o lado que eu vou pegar essa operação também. Porque se eu vejo que o mercado está mais vendido, a minha estratégia vai ser boa se eu começar a fazer vendas. Estratégia é para você saber primeiro a direção do mercado para pegar a operação junto com a direção do mercado. Não adianta você, eu quero pullback, o mercado está super vendido, ele dá uma rompidinha, você pega o pullback comprado numa resistência que foi rompido, porque você viu que resistência rompida vira suporte. Aí você cai no falso rompimento, errou. Por quê? Porque não viu que o mercado estava mais vendido, não tem operacional, não sabe analisar o operacional. Então, isso daqui vocês precisam entender para também se dar bem dentro do mercado e construir o seu operacional.